Oi, pessoal! A gente está aqui hoje para falar de prevenção de abuso sexual infantil. Ela é uma data muito especial, por isso é que a gente resolveu fazer uma live. Normalmente não falamos ao vivo, nem em vídeos, mas 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual Infantil no Brasil. Porque em 1973, uma menina de 8 anos foi brutalmente violentada, assassinada e os seus jovens agressores de classe média não foram punidos. Então, a partir dessa data é que o dia 18 de maio ficou emblemático. Ficou o dia específico para a gente levantar a bandeira. Quanto menos a gente fala do assunto, mais a gente permite que o assunto, que o abuso aconteça. Quanto mais a gente fala sobre proteção, sobre prevenção de abuso, a gente está propagando o fim do abuso. Como é isso? Quando a gente fala de prevenção de abuso, a gente afasta os abusadores, porque eles sabem que a gente está protegendo as crianças, que a gente está falando do assunto, que a gente está prestando atenção sobre isso, que não é um assunto escondido, que não é um assunto oculto, que não é um assunto que não se fala. Também, a gente, quando fala do assunto, alcança as crianças, os mais interessados, os que são o alvo da nossa missão. O nosso objetivo é que eles saibam se proteger. Então, quando a gente fala do assunto, a gente ajuda as crianças a saberem: meu corpo é só meu. É um presente que Deus me deu. Ninguém pode tocar. As minhas partes íntimas, elas são só minhas. Quais são as partes íntimas, crianças? As partes íntimas, elas estão guardadas no menino pela cueca e na menina pela calcinha. E se ela já estiver maior e tiver seios, vai ser também pelo sutiã. Essas são as partes íntimas que elas estão cobertas até quando a gente vai na praia ou na piscina. Quem gosta de praia? Quem gosta de piscina? Eu gosto de ir até a praia e eu vejo, fico olhando quem também está na praia, brincando, se divertindo. E todas as crianças que estão na praia, elas estão usando também uma sunga, se for os meninos, ou um biquíni ou um maiô, se for as meninas, porque até na praia e na piscina a gente cobre as nossas partes íntimas. Então, nessas partes, ninguém toca, ninguém pode tocar. Quando a gente é bem pequeno, a gente ainda não tem 4 anos de idade, a gente ainda não tem 5 anos de idade, quando a gente ainda é pequenininho, a gente precisa da ajuda de alguém para fazer a nossa higiene depois de usar o banheiro e para ajudar no banho. Mas depois que a gente tem 4 anos, 5 anos de idade, a gente já fica grande, a gente consegue pegar o papel higiênico e fazer a nossa higiene. E a gente não precisa da ajuda de mais ninguém para tocar nas nossas partes íntimas. E a gente pode dizer para aquela pessoa que foi nos ajudar, se ela é um tio, uma tia, de algum lugar, ou até mesmo alguém da nossa família: muito obrigada, eu já sei fazer a minha higiene. E alguém só ajuda a gente, quando a gente já tá grandinho, já cresceu, já não é mais bebê, na supervisão do banho. Mas a gente também lava as nossas partes íntimas sozinho. E no escuro, na hora de dormir, levar a gente para um lugar escondido, isolado, sozinho? Não. As crianças são muito espertas e as crianças, elas dizem não. As crianças com quem eu convivo, elas conhecem o Celestino, um boneco que eu uso, que eu apresento para elas, que eu conto o nome dele, a história dele. O Celestino veio de Angola, da África, está comigo já há 10 anos, esse boneco que eu amo muito. E como o Celestino anda muito nas igrejas, nas escolas, nos lugares que eu falo a oficina de prevenção de abuso para as crianças, o Celestino já sabe muito bem. Nas partes íntimas dele ninguém toca, ele pode fazer a higiene sozinho, e se alguém quiser levá-lo para ficar isolado, ou fizer um carinho no escuro, um carinho onde não tem ninguém, ele fala: não, eu não quero. E conta para alguém de confiança.
Porque carinho é muito bom, mas quando ele é público, carinho bom é carinho público, em público, que todo mundo pode ver, que um pode fazer no outro. Esse que é o carinho bom. Carinho isolado, no escuro, escondido, não é um carinho bom. Então a gente ensina isso para as crianças. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo, minhas amigas, minhas irmãs. E você pode assistir o começo depois, porque a gente estava falando como falar com a criança de uma maneira simples, clara e lúdica para que ela entenda. E a gente também tem essa mesma mensagem para falar para os adultos, que a gente fala do assunto, que é para ele não ficar escondido, que é para o silêncio do abuso ser quebrado. A gente também, além de ensinar as crianças a que ninguém toca nas suas partes íntimas, a gente também ensina para as crianças falarem com alguém de confiança. Quem é a sua pessoa de confiança quando acontece uma coisa boa? Quando você tira uma nota boa na escola, quando você recebe um presente, quando aconteceu uma surpresa legal que você gostou? Quem é a sua pessoa de confiança? Também nos momentos difíceis. Acontecem momentos que a gente quer chorar, que a gente fica assustado, preocupado. Quais são esses momentos? A gente pode fazer jogos, atividades para falar desses momentos bons e dos momentos difíceis e falar quem são as pessoas de confiança para as quais a gente conta quando acontece alguma coisa, principalmente quando a gente fica preocupado. A gente não tem que ter segredos que deixam a gente preocupado. Se você acorda de manhã e está preocupado com um segredo, se você na hora do almoço continua preocupado, se você vai dormir preocupado, incomodado, alguma coisa no seu coração, você tem que contar para alguém de confiança. Mesmo se uma pessoa adulta fez uma ameaça ou disse alguma coisa que você não poderia contar. Adultos não têm segredos com criança e a criança tem que contar para alguém de confiança. Esses são temas que a gente pode tratar na escola, na igreja, em casa, rapidamente, não é uma palestra, não vai ser uma live com as crianças, não vai fazer um vídeo no Facebook para falar com as crianças. Você vai falar isso em 5, 10 minutos, enquanto você está brincando de boneca, enquanto você está brincando com um jogo de montar, um quebra-cabeça, porque sempre vai aparecer uma criança, uma história que você pode colocar esse tema. E não deixar isso esquecido. 18 de maio, então, é no Brasil esse dia emblemático. Esse dia que a gente não pode se calar e a gente precisa fazer ações. E estão acontecendo várias ações no Brasil. Então, nós contamos a história no início. Vai ficar gravado aqui, você pode voltar para assistir. E nós decidimos, agradeço a nossa amiga Gilciane, que também está assistindo aqui conosco, porque foi a Gil que nos deu esse ânimo, esse encorajamento para fazer essa live hoje e poder falar mais do assunto. E isso é muito importante mesmo, a comunicação. Não fiquem com medo de como vão falar com as crianças. Existem vários materiais e vários métodos. Existe um site que eu gosto muito, que são animações de menos de 2 minutos, em português. É um site brasileiro, defenda-se.com. Defenda, traço, ou hífen, C, defenda-se.com. Depois eu escrevo para vocês, os que ainda não conhecem. E nesse defenda-se.com é a campanha Defenda-se. E são vídeos de menos de 2 minutos, animações para as crianças, para falar com as crianças de uma maneira que elas entendem, de uma maneira lúdica. E o principal tópico é que elas contem para alguém de confiança, é que os carinhos devem ser públicos e que as partes íntimas elas sempre estão guardadas e elas nunca são tocadas. Então tem vários métodos, vários materiais para a gente falar com as crianças e fazer prevenção. E falar com os adultos, e falar com os pais, e falar nas escolas. Precisamos falar do assunto, porque ele acontece, queridos. O nosso país, ele é o número 1 de exploração sexual e de abuso sexual das Américas. Isso quer dizer que é muito importante, que não é um assunto que é uma vez ali ou outra lá que está acontecendo. Não.
Esses cursos em todo o Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que nós estamos oferecendo, cada vez a gente encontra histórias. Cada vez a gente encontra pessoas que foram vítimas de abuso ou que conhecem muito de perto que seus próprios filhos têm sido vítimas de abuso. E em todos os cursos tem. Deus deu a resiliência, a capacidade da gente se recuperar de situações difíceis na nossa vida. Então vem uma situação muito difícil, como é o abuso, e Deus nos dá essa resiliência, essa capacidade da gente se recuperar. Mas é um processo. Tem a intervenção de Deus, tem o trabalho dos profissionais, tem o acompanhamento da criança, do adulto, do adolescente adulto, mas é um processo, então a gente quer que ele não precise acontecer, que ele não ocorra. E como cristã, tem pessoas que não são cristãs que também estão nos assistindo, que acompanham a página Espaço de Proteção, mas como cristã eu também tenho que contar para vocês que acontece mesmo dentro das nossas igrejas, com funcionários das igrejas, com liderança da igreja e com irmãos e irmãs, tá? Porque eu fico falando no masculino o nome do abusador, mas não é só homem que abusa. A maior parte das vezes são homens, mas existe também abuso por mulheres. Então, são abusadores e abusadoras que eles não têm uma cara de mal. Eles não têm uma identificação. A gente não sabe quem são eles. E onde tem criança, tem alguém querendo maltratar as crianças. Se tem criança, provavelmente tem abusador por perto. Mas, para a gente terminar, antes da gente orar, a última coisa, então, que eu vou explicar para vocês é como a gente atua com proteção. A gente, geralmente, tem voluntários ou funcionários que estão lidando com crianças direta ou indiretamente, por exemplo, igreja, por exemplo, ONG, por exemplo, organizações, e a gente então faz uma capacitação para eles. Eu digo a pessoa responsável, um líder, a pessoa que entende que deve fazer isso, faz uma capacitação, fala do assunto, inclusive tem capacitações online, gratuitas na internet, mas, se possível, faz uma capacitação presencial com esses voluntários, esses funcionários, principalmente antes de serem contratados. E aí, com essa capacitação, eles aprendem o que é abuso, eles aprendem a como agir se houver uma suspeita e como agir se uma criança vier falar de abuso, e eles aprendem a proteção de como que não ocorra abuso naquela organização. A partir disso, assinam um documento chamado Declaração de Compromisso com a Proteção da Criança. Então, onde tem criança, todos os funcionários e voluntários deveriam assinar essa declaração depois de fazer uma capacitação. Mesmo que seja uma capacitação de 1 hora e meia, mesmo que seja uma virtual, mesmo que seja uma leitura de uma apostila de 4 páginas, existe o ideal, mas existe o básico, pelo menos, assinar essa declaração de que essa pessoa compreende que a nossa organização, seja igreja, ONG, escola, ela é totalmente contra e ela repudia qualquer tipo de abuso contra a criança. E se essa pessoa que está entrando, ela não concordar, ela não pode fazer parte, ela deve assinar que ela compreende que o abuso não pode ocorrer de maneira nenhuma. É uma declaração de 1 página, mas ela é um espanta-abusador. Porque quando uma pessoa que sabe que tem uma tendência, um desejo de pedofilia, que é o estado da pessoa que comete o abuso contra a criança, quando ela ouve do assunto naquela organização, quando ela tem uma declaração em suas mãos para assinar, ela pensa 2 vezes se ela vai ficar naquela organização. Se ela tiver mal intencionada de abusar uma criança, ela sabe que ali estão prestando atenção. Ela não vai ficar sozinha com uma criança. Vai haver várias regras, que são as condutas, as boas práticas que a gente pede para essas pessoas aprenderem e praticarem. E os outros supervisionarem um ao outro.
Então, se ela tá mal intencionada, ela vai pensar 2, 3 vezes, ela não vai ficar naquela organização. Se ela tá esperando uma oportunidade que ela possa ter ali uma presa, ela já percebe que ali não é esse lugar, porque ali se fala do assunto. Então, aqui nessa live pequena, breve, acredito que foi breve, não sei, para vocês, se ocupou muito tempo de vocês, mas aqui nessa live a gente falou do dia 18 de maio, a gente falou de como ensinar as crianças a prevenção do abuso de uma maneira simples, clara, lúdica, e a gente também falou, além da importância de falar do assunto, falamos um pouquinho como é a proteção, o que a gente faz para afastar abusadores das nossas organizações através da capacitação, através das boas práticas que eles precisam cumprir e do documento que eles precisam assinar. Eu acredito que essa live vai ficar gravada e você pode compartilhar e você pode marcar pessoas, como a Angelina está fazendo. Obrigada, Angelina. Pode marcar pessoas para que elas assistam. E o mais importante não é quem está falando do assunto. Não é para nós. O mais importante é a gente compartilhar do assunto, que é para a gente ver cada vez menos número de abuso acontecendo. Lembrando também que a gente falou sobre a resiliência para aquelas crianças, adolescentes e adultos que passaram por abuso. É um processo, é difícil, mas há cura, há a mão de Deus poderosa ajudando, porque há muito mal ao nosso redor. Mas Deus, Ele está cuidando das crianças e chamando a gente. Deus está nos chamando para a proteção das crianças. Queridos, ela é uma live bem curta. Eu não tenho a pretensão de ficar falando aqui muito tempo, mas é só pelo dia tão emblemático mesmo, que não podia passar em branco. Vai ficar gravado aqui. Quem chegou agora, o Brian, minha mentora querida Tonica, vocês podem assistir porque vai ficar gravado. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar pelas crianças. Para terminar. Depois eu vou fazer uma live também, daqui a alguns minutos, de surpresa no meu próprio Facebook. Mas a gente vai orar agora aqui no espaço de proteção, pedindo a Deus pela proteção das crianças, pedindo a Deus para que elas fiquem livres de abuso sexual infantil, pedindo a Deus para que eles ajude a gente a proteger as crianças. Um grande abraço, eu continuo à disposição de vocês para a gente conversar. Manda mensagem, escreve nos comentários. Se eu não conseguir responder logo, eu respondo assim que possível. Eu não deixo ninguém sem resposta. Eu vou fazer uma outra live, tô vendo a Gilciane falando faz outra, eu vou fazer outra lá no meu Facebook pessoal, mais ou menos daqui a uns 10 minutos. Quando a gente terminar essa, eu vou fazer a outra, tá bom? Mas a gente não pode esquecer que o que a gente precisa é falar do assunto, tá bom? Eu quero deixar o e-mail do Espaço de Proteção. Vocês têm aí o contato, o próprio Facebook, mas o e-mail é espacodeprotecal, espaço de proteção, sem cedilha, sem tio, espaço de proteção, @gmail.com. Estamos mesmo à disposição para servir, acreditamos no que estamos fazendo como um chamado de Deus para proteger as crianças e não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de vocês e estou muito feliz com 18, 19 pessoas assistindo. Muito obrigada, eu sei que vocês estão muito profundamente interessados na proteção das crianças. Vamos orar brevemente e eu vou terminar, tá bom? Eu vou mandar um abraço antes de desligar, depois da oração. Oremos. Deus, a gente acredita que o Senhor está nos chamando para proteger as crianças, ouvindo o clamor das crianças. A gente sabe que tem muitas crianças no nosso país pedindo socorro, pedindo ajuda. Obrigada porque o Senhor está ouvindo o clamor delas, apesar desse mundo tão mal. E obrigada porque o Senhor está chamando a gente para participar dessa obra.
Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida. Que muitas crianças sejam protegidas hoje, essa semana, esse mês, esse ano, Deus, e pela vida afora, Senhor. Abençoa os ministérios, são tantos no Brasil, tem gente trabalhando, tem a Denise do Instituto Edificando, que eu lembro agora, tem o pessoal da Claves, tem gente, Deus, arregaçando as mangas e servindo. Abençoa esse pessoal, cobre eles, como também pedimos por nós, cobertura espiritual. Cobre a gente e usa a gente, Deus. Dê a alegria, dê a energia da gente servir nessa missão, meu Pai. Protege as crianças, Senhor, que esse assunto viralize, Senhor, mas não para a glória de ninguém, só para a tua glória e para a proteção das crianças, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um abraço. Nos vemos lá no meu Facebook, se você for meu amigo no Facebook, daqui a uns 10 minutos, quando eu me recuperar um pouquinho. E nos vemos por aqui, pelas redes sociais, ou então num dos cursos que a gente faz. Um grande abraço. Obrigada pelo apoio de vocês. Vamos juntos, seguimos juntos nisso.